Será que a vida é só isso mesmo? Você chegou num ponto da sua vida em que você fez tudo certinho, né? Tudo certinho. Você estudou, você tem uma profissão, você pode ter uma carreira consolidada, ganha um salário bom, que te provê. Aí você comprou o seu carro, sua casa, você casou, você teve seus filhos e você paga tudo certinho, você cumpre com todas as obrigações sociais, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa, né, ou um bom pai, um bom companheiro, um bom profissional. Você entrega aquilo que te pedem. Você é um bom filho, uma boa filha. Mas chega um momento, talvez ao final do dia, ou naquele domingo, em que você cumpriu todos os seus papéis sociais, foi no almoço de família, sorriu, fez tudo certinho, tudo certinho. E aí chega aquele momento que vem aquele vazio, um vazio já conhecido seu. Não é a primeira vez que ele está ali. É aquele momento que você fala, poxa vida, é só isso? A vida é pagar os boletos, se formar numa educação formal, ter um bom emprego, ter um sucesso na vida, um bom carro, uma boa casa, e é isso? E aí junto vem um outro questionamento. Eu não deveria estar feliz? Não foi isso que me disseram que era a felicidade? Não era essa a promessa da nossa geração? De que se estudássemos, que se fizéssemos tudo direitinho, estaríamos felizes nessa altura da nossa vida? Será que eu sou uma ingrata por não estar me sentindo feliz? Será que existe algo errado comigo por eu não estar me sentindo feliz? Pois é, gente. Se você que está nesse vídeo, se você está fazendo esses questionamentos, eu tenho uma notícia para te dar. Mas antes de eu te dar essa notícia, curte aqui esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário aqui com o coração para eu saber que você passou por aqui. E seja bem-vinda ao meu canal Ana Zic, Tarô e Terapia. E a notícia que eu quero te dar é a seguinte. Existe algo aí dentro que realmente está sentindo esse vazio e não se culpe por isso. Por favor, não sinta culpa. Já chega tudo o que temos que carregar de crenças, de coisas na nossa mente. Esquece a culpa de se sentir ingrata por achar que você deveria estar se sentindo feliz. Esquece isso. Esse vazio que você está sentindo e esses questionamentos, gente, estão dizendo que está na hora de você entrar num novo ciclo na sua vida. De que algo tem um chamado aí dentro, é um chamado de alma acontecendo. E, gente, quando eu falo chamado de alma, não é algo para você ficar alarmado e, meu Deus, é algo incrível, fora do comum, é uma vida de herói, heroína, não tem nada a ver com isso. Pode ser dentro da simplicidade, mas o chamado de alma, gente, nada mais é do que o seu ser interior, tá? Parece um pouco vago, mas você... Calma, você vai começar a entender melhor isso. É o seu ser, é a sua alma que está pedindo para que você olhe para ela, para que você faça coisas que estejam alinhadas com você. Olha que simples. Você fazer coisas que estão alinhadas com aquilo que tem a ver com você. E mais,
esse chamado de alma também tem a ver com o seu propósito de vida. Se você sente que está num vazio existencial, é bem provável que você está um pouco distante do seu propósito de vida, que tem coisas aí que você acabou esquecendo. E tudo bem, é normal que a gente esqueça aqui nesse mundo, nesse planeta, nesse sistema, da forma como estamos vivendo atualmente, tá? Porque existem muitas coisas, muitos desvios de fato que nos fazem esquecer de quem realmente somos e o que viemos fazer, né? Aquelas perguntas, grandes perguntas filosóficas que sempre contornaram a humanidade. Então a nossa era, nossa humanidade, esse tempo em que vivemos também existem esse tipo de perguntas. Ainda, né, estamos nessa busca, né, gente? Parece que é algo que permeia aí toda a nossa existência, né? A tal da felicidade que a gente busca, o tal do propósito de vida, que a gente fica, meu Deus, que propósito de vida é esse? Mas sabe o que eu venho me colocando? Eu venho entendendo e compreendendo na minha própria vida. O propósito de vida, ele é muito simples. Ele é muito simples. Ele não é uma coisa assim, meu Deus, algo extraordinário, que um dia você vai acordar e aí você vai entender o seu propósito de vida depois que um raio cair na sua cabeça. E aí você vai virar um super-herói, uma super-heroína. Não é disso que se trata o propósito de vida. E aí eu quero contar um pouco das minhas experiências, que talvez vocês entendam o meu ponto de vista sobre o propósito de vida. Sobre o propósito de vida. Sobre o propósito de vida, tá bom? Bom, gente, como vocês sabem, eu fiz uma transição de carreira e, na verdade, não foi uma transição apenas de carreira, foi uma transição de vida. Né? Em 2020 eu passei por um longo, profundo e doloroso, uma catarse muito grande na minha vida, na minha existência, né? E que me levou a ver, a perceber que aquela vida não fazia mais sentido para mim, que eu precisava fazer mudanças, e eram mudanças profundas, gente, não é coisa pouca não. Foi como, ali naquele momento, em 2020, foi como se o meu pé calçasse 38 e eu fui pro, sei lá, 48. Assim, meu pé cresceu, vamos supor assim, meu pé cresceu de uma hora para outra, em questão de meses, e nada que eu fizesse adiantaria, enfim, para colocar o meu pé naquele sapatinho de antes, né? Naquele sapato que eu calçava antes, né? Foi muito além do que você ir lá e apertar um pouquinho e você caminhar. Não tinha como, gente, não tinha como mais. Simplesmente a minha vida naquele formato, naquele jeito, naquele estilo, não cabia mais para mim. E foi muito difícil para mim perceber isso, conceber isso, né? No tipo, nossa, beleza, aceitar tudo isso, né? E eu quero dizer que isso também já estava, de alguma forma, borbulhando dentro de mim há uns anos. Tinha alguma coisa ali, gente. Há alguns anos eu já vinha carregando algo e a minha intuição já estava me avisando que tinha alguma transformação para chegar. Era algo que eu já estava, gente, intuindo que alguma coisa iria acontecer. Mas eu não sabia o que, não sabia como, eu não sabia nada. Eu só estava intuindo que tinha algo chegando para mim, assim, né? De mudança, de transformação. Bom, e aí em 2020 eu acabei mergulhando no autoconhecimento de forma muito profunda também, e comecei a enxergar muitas coisas assim que antes eu não enxergava, né? Fui tirando os véus de Maia, e aí eu fui meio que levada, né? Meio não, é só uma forma de amenizar um pouco a situação, mas eu fui levada a mudar completamente de vida.
E aí eu mudei de casa, né? Vendi minha casa lá, eu mudei de cidade, de estado, tudo. Pedi exoneração do meu cargo de serviço público, né? No serviço público, que eu era jornalista em uma universidade. E tudo isso por quê, gente? Porque eu sentia que aquilo lá não fazia mais sentido, que existia um ciclo que havia terminado. Se a gente fosse um pouco mais simples, poderia entender, né? Se nossa mente não fosse tão cheia de complexidades e precisa disso, blá, 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 todas as crenças que a gente carrega sobre estar na vida, né? E conduzir a vida, e ser e existir. Se existisse uma simplicidade, né? Tipo, acabou o ciclo, ponto final, precisa ir para uma outra, vamos... Como que a gente pode planejar esse novo ciclo? E naquele momento tinha terminado para mim, né? Não significa que eu estava sofrendo no meu ciclo anterior, que era ruim meu trabalho. Eu tinha ali meu conforto, né? Eu tinha o meu conforto. Era um trabalho bom para mim, era confortável, eu fazia aquilo que eu gostava, de certa forma, né? Aquilo que eu tinha me formado para ser, né? Jornalista, trabalhava na área de comunicação. Estava tudo indo, de certa maneira, bem. Não tinha do que me queixar. Porém, gente, a questão do propósito de vida, ela é muito mais profunda, né? E aí, gente, eu fui assim, buscar entender, tipo assim, então tá, vida, se não é mais esse meu ciclo, o que é então? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito então nessa vida? E aí eu busquei entender de fato qual era o meu propósito. Porém, gente, não é que eu fui atrás do propósito. O que aconteceu foi que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento mesmo, participar de retiros, fazendo todos esses processos que a gente chama de processo de autoconhecimento, né? E aí minha vida se tornou isso, de fato, assim, eu fui com muita gana nisso, assim, buscar entender, né? O que começou a acontecer é que eu fui retornando para mim. O meu ser começou a reintegrar novamente. Né? E eu vou trazer em exemplos para não ficar muito etéreo esse papo aqui, né? Muito filosófico. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como que esse propósito foi chegando para mim. Quando eu era bem jovenzinha, menininha, eu comecei a escrever em diários. Eu sempre tive esse hábito de escrever em diários, né? E eu segui com isso até os 16, 17 anos, mais ou menos. Até o dia que roubaram o meu diário, quando eu era adolescente, roubaram o meu diário. E aquilo me trouxe uma tristeza tão grande, uma invasão tão grande, foi tão triste para mim isso, que ali eu parei, né? E aí depois fui para a faculdade, né? Quando eu comecei a trabalhar no autoconhecimento, em retiros, eu voltei com diários. Eu conheci a mandala lunar, e aí com a mandala lunar aquilo trouxe tudo de volta, né? Começou com a mandala lunar, recomeçou com a mandala lunar. Escrever sobre meus ciclos, o que eu estava sentindo no meu corpo fisicamente, observar ciclo, lua e tal. E eu falei, gente, e aquilo, gente, sério, é como um braço da Ana ter voltado ao meu corpo. Foi essa sensação que eu tive. A sensação de que um membro do meu corpo físico voltasse para mim. Vocês têm noção da sensação que eu tive? E eu acho que eu acredito, gente, que nossa alma tá toda desintegrada aí nesse mundo etéreo aqui, tá toda desintegrada. E aí conforme você vai buscando algo da sua alma aqui, aí você vai buscando algo da sua alma aqui, você vai estar juntando esses elementos que fazem parte de você, que é como um corpo da sua alma.
E aí você vai buscando esses elementos, redescobrindo aqui uma coisinha que você amava fazer, uma outra coisinha aqui, algo que te fazia sorrir. A simplicidade, veja. Não tô falando nada demais. Até agora eu não falei de você fazer grandes coisas. Tô falando de coisas comuns, olha isso, comuns, naturais, a sua alma. E aí você vai buscando isso. Busca uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Aí um braço volta, os dedinhos volta. E aí você vai se sentindo, opa, inteiro. A sua alma vai se reintegrando. E aí você se sente bem. Você pode estar fazendo o que for, gente. Você vai começar a se sentir bem com coisas simples. Então, assim, vou trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que você que está me assistindo aqui seja bancária. E eu vou trazer esse exemplo de bancária porque representa muito essa coisa do mundo corporativo, né? E, no geral, o mundo corporativo, ele não costuma olhar para essas questões de alma, né? Não costuma ser muito humano, é muito mais mecânico, burocrático, produtividade, não olha para isso, tá? Vamos supor, então, você bancária, cumprindo lá teus horários, fazendo tudo direitinho, honesta, papapá. Daí vai para casa, tem sua família, você cuida da sua família, alimenta seus filhos, tudo nos conformes. Olha aí, ó, perfeito, sou uma cidadã ótima, mas aquele vazio tá lá, né? E aí, vamos supor que você, quando era mais jovem, você amava dançar. Ai, como você amava dançar, você dançava sozinha na sala, no seu quarto. Aí você ia nos bailes, nas festas, nos lugares para dançar. Aí depois você casou, aí não dançou mais, né? O marido não quer, não gosta. Aí você também foi se acomodando, né? E a vida passou e você não dança mais. Porque, né? Eu acho que nem é conveniente, né? Enfim, tanta coisa que passa na mente. E aí a vida fica vazia e sem sentido de fato mesmo. Lembra? É um braço seu que tá lá perdido. Um braço da sua alma, do seu corpo alma que está perdido. E aí um dia você resolve voltar a dançar, né? Ah, eu vou botar uma música aqui e vou dançar na sala. E aí, gente, o bracinho volta. O braço volta. E você se sente reintegrada novamente. Você percebe que é um negócio simples, que você pode fazer, inclusive, né? Falando aqui, você pode fazer isso hoje. Você pode olhar lá para trás, no seu passado, e buscar as coisas que você amava fazer. E não é porque você que era outra vida, ou que você já não é mais jovem, que aquilo era coisa dos jovens. Não, gente, presta atenção, não. Justamente quando você é jovem ali que estava o seu ser mais puro, mais inteiro. Você foi deixando pedaços do seu corpo pelo caminho afora. Mas agora, gente, o autoconhecimento, né, vai te trazer isso. Então, se você sempre amava dançar, era importante para você, se sentia algo diferente ali, vai dançar, mulher. Vai, liga o rádio, enfim, playlist, Spotify, o YouTube, na sala de casa. Você não precisa sair se não for o momento ainda. Vai dançar em casa 10 minutos por dia. Garanto que você vai trabalhar no banco, nesse lugar corporativo que te consome. Você vai trabalhar um pouquinho mais feliz. Com um bracinho agora mais integrado ali ao seu ser. Aí vai passar o tempo, a sua alma vai pedir mais, viu? Ela não quer só o braço, ela quer o corpo inteiro. Aí vai passar o tempo, aí você vai descobrindo, buscando novas coisas e você vai aos poucos reintegrando. Aos pouquinhos você vai reintegrando.
Ai, eu gostava de fazer isso. Nossa, eu gostava tanto de cozinhar para minha família. Eu já nem tenho tempo. Ai, tô cansada, eu chego cansada, não consigo mais cozinhar para minha família. Vamos lá, busca esse bracinho e vai cozinhar para sua família. Vamos trazer isso para o seu dia a dia. Você percebe, gente, que o sentido das coisas é nessas pequenas coisas. Viver é só isso. Viver, gente, é a simplicidade. O extraordinário, ele tá nessa simplicidade. Nas coisas simples que a gente vai reintegrando a nossa alma. E aí quando aquilo começa a fazer parte mesmo, novamente, de você, aí pronto, você vai estar cada vez mais alinhada com a tua alma. Não precisa ser tão complexo. Vamos, né, se você está iniciando agora ou nunca fez nenhuma autoanálise, reforma íntima, autoconhecimento, talvez você está chegando nesse momento agora, nunca parou para pensar sobre tudo isso. Vai fazendo essas pequenas coisas para ir reintegrando quem você é. Porque dançar é quem você é. Né? No meu caso, escrever é quem eu sou. Escrever coisas minhas, particulares e profundas do meu mundo interno, é eu, sou eu. É meu. Não posso mais me apartar disso. É o meu braço, eu quero o meu braço comigo. Você entende? Eu quero estar nesse processo. Tem outra coisa também que faz com que a gente fique meio perdido aí do propósito de vida, porque a gente tem muitas crenças, né? Crenças que vêm já no coletivo, já é o pacote de nascer nesse mundo, nesse sistema, já estamos inseridos nessas crenças, né? E aí o processo é ainda mais difícil, mais longo, vão levar muito tempo para nos desvencilharmos, se quisermos, né, dessas crenças, né? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar o card aqui em algum lugar. Eu vou deixar o card para você assistir o vídeo que eu falo um pouco dessas crenças que nos impedem de seguir esse chamado de alma. E lembrando que o chamado de alma não é um bicho de 7 cabeças, tá? É sua alma, é esses pontinhos que eu falei aí, ó, dançar, o escrever, o fazer arte, o cantar. É você com você mesmo, você alinhada aí com o teu ser. Não pode ser um bicho de 7 cabeças, compreende? Às vezes eu fico, gente, olha, é tanta crença. Nosso sistema tá tão bugado mesmo que isso se torna um bicho de 7 cabeças ser eu. Ana se tornou algo difícil de acessar. Olha isso, que doideira. Né? Se tu for parar pra pensar, é muito doido. Olha só como que as coisas funcionam nessa questão do propósito de vida. Aí eu vou contar uma experiência minha e você já fica ligado aí na sua situação para entender se não tem aí um propósito. Observa, gente, o teu maior medo. Qual é o teu maior medo? Algo assim que te acompanha a vida toda, assim, um negócio que fala, meu Deus do céu, se eu fizer tal coisa, eu acho que eu não sei, eu não vou dar conta. É algo assim que te acompanha. E observa, mas por que esse medo te acompanha? Em primeiro lugar, eu vou te explicar por quê. Na minha situação, gente, então eu escrevia diários, ok, a minha vida toda. E quando eu era jovem, lá pelos anos 2000, né, com 18 anos mais ou menos, eu fiz o meu primeiro blog. Quando surgiu os blogs, começou a bombar blog, eu já tinha o meu, chamado As Aventuras de Ziquezira. Nunca vou esquecer, né, gente? Primeiro a gente nunca esquece. As Aventuras de Ziquezira. E ali eu falava coisas da minha vida pessoal. E todos eram para contar experiências minhas, coisas minhas, minha visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas. Tananã, dica de filme, essas coisas que eu gosto, sempre fiz e que eu agora estou fazendo aqui nesse canal. E só que eu ia e parava. Eu escrevia um tempo e parava. Eu sempre desisti de todos os meus blogs, eu sempre desisti. Né? Não tinha views, não tinha visualização.
e eu sempre acabava desistindo. Por algum motivo que hoje eu compreendo um pouco melhor, graças ao autoconhecimento, né? A análise, terapia, tudo isso vai me trazendo um entendimento, né, da vida e por que eu acabava desistindo das minhas coisas. Se eu gostava tanto de fazer isso, né? Mas é que eu percebi, gente, na minha vida, olha só, de um lado, o querer expressar, o querer falar, o querer dividir e compartilhar minha vida, minhas coisas, e do outro lado, um medo absurdo de compartilhar, de ser julgada, de ser criticada. Então o que acontecia? Sombra acabava sendo sempre maior, né? A minha luz era o compartilhar. É aqui que eu me sinto, olha, eu quero compartilhar. E é o que eu tô fazendo aqui, hoje, nesse canal. Quero compartilhar o que eu vivi, o que eu aprendi. Se tá o certo, se é o mais certo do mundo, se é a verdade absoluta, não, gente. Eu descobri a verdade absoluta, não. Eu tô compartilhando o meu caminhar. Pode ser interessante para você, pode não ser. É isso, eu ofereço o que eu tenho. Não me cabe a mim agora avaliar como você recebe, quantos vão receber e se vão receber, enfim. Compreende? Mas o que eu tenho de luz é isso. Eu tenho isso, gente. É meu, é da minha alma compartilhar. Inclusive tá no meu plano de alma, né? Que eu faço a leitura do plano de alma, que é um mapa que traz talentos, desafios, objetivos e destino de alma da pessoa por meio do nome de nascimento. E eu fiz, claro, o meu, né? Comecei sempre pelo meu, a gente sempre começa por nós. E tá ali. O meu objetivo é o compartilhar. E compartilhar o quê? Coisas desse eu profundo. Dessa Ana lá dentro que tem um mundo interno assim riquíssimo, gente. É isso. Eu tenho um mundo interno muito vasto, muito rico, muito cheio de pensamento, de ideia, de coisas. Eu navego por vários mundos, por várias teorias. Eu tenho isso, gente. Ascendente em Gêmeos, então eu já, né, sempre curiosa com as coisas, com o mundo. Então esse meu mundo interno, hoje, ele transborda muito mais, né? Naquela época, né, uns anos atrás, eu era muito reservada, muito reservada. Eu era uma pessoa discretíssima, não queria falar da minha vida, não falava das minhas emoções para ninguém. Ninguém. Eu não compartilhava minhas emoções. Porque, não sei, medo de ser criticada, julgada, né? Sempre essas coisas, esses medos. Então, ao mesmo tempo que eu queria compartilhar, algo dentro de mim falava, não, é perigoso demais compartilhar. Não compartilha, Ana. Vão te julgar. É melhor você ficar quietinha no teu canto, não dá muito sua opinião. Fica no seu canto, que é um lugar mais seguro. Inclusive, gente, eu vou falar isso aqui. E talvez muitas pessoas se identificam, mas eu tinha uma época que de verdade, eu queria ser invisível. Eu queria ser invisível. Eu queria ir, por exemplo, para a faculdade, mas ninguém me visse. Eu vou naquele evento, mas não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me veja. Gente, você tem isso? Você tem isso? Me fala aí. Não quero falar com ninguém, não quero que ninguém me veja. Eu era muito assim. Uma Perséfone na sombra. Eu já falei isso, né, em outros vídeos, mas olha as Perséfones aí. Muito do submundo. Então eu não queria compartilhar, eu não queria ser vista, eu não queria que ninguém... Nada. Eu só queria ficar no meu mundo interno. Mas ao mesmo tempo, então eu queria compartilhar. Eu achava, meu Deus, mas e se eu compartilhar? Se eu vou abrir mais esse blog aqui e vou compartilhar? Vou escrever o que eu penso. Aí escrevia, mas logo aquilo, tudo isso vinha em mim, né? O medo, e aí eu parava.
E assim foram anos da minha vida. Né? Mas você percebe, gente, você tá percebendo? A sombra e a luz, assim, ó, cara a cara. Isso ficou tão claro pra mim que eu vivia num conflito. E a minha sombra maior da minha vida era essa. Uma timidez excessiva. E aí, hoje que eu estou aprendendo sobre mim mesma, trazendo esses membros, esse ser que estava desintegrado, fui trazendo para mim. Hoje eu faço esse canal, né? Eu estou aqui nesse canal fazendo, compartilhando essas coisas com vocês, porque hoje eu entendo que essa é a minha luz, ou seja, é um dos meus propósitos. Eu tenho o propósito de compartilhar. Eu não vou mais fugir disso. Nem que, gente, eu tenho que enfrentar aqui minhas dores, minha maior sombra. Eu tenho que estar aqui, disponível, trazendo a minha maior sombra, que é o querer ser invisível, mas para poder fazer esse trabalho, que me dá muito prazer fazer isso, gente. E assim, financeiramente, no momento, é neutro. Não tem... Gente, eu tô aqui no meu tempo de trabalho, eu estou aqui fazendo um vídeo. Então isso para mim, sim, hoje é prioridade. Mesmo que não me dê retorno ainda, né? Eu não vou ser hipócrita dizendo que eu não quero. É claro que eu quero retorno. Né? É claro que eu quero que pessoas vejam, que cada vez mais pessoas vejam. É claro que eu quero que minha mensagem, minha palavra se espalhe. Mas que eu entenda primeiramente o porquê que eu estou aqui. Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Vocês compreendem que eu estou trazendo isso para mostrar para vocês também que observe isso, gente, observe o teu maior medo, aquele medo que te acompanha a tua vida inteira e que toda vez que tu vai querer fazer algo, aquele medo vem, tu trava, tu desiste, tu estaciona e aí tu volta para aquele lugar volta para o teu lugar de conforto. Observa isso. Qual é o teu maior medo? Anota ele, cara. Veja o seu maior medo. Ouça o seu maior medo. Veja ele. Não fuja do seu medo, cara. E aí, gente, vou botar meu óculos porque eu me sinto melhor com meu óculos. Tá? Então, olha, gente. Resumindo, o teu propósito de vida, em primeiro lugar, é buscar autoconhecimento e descobrir o que te faz feliz. Descobrir o que te dá prazer na sua vida. De verdade, o que tua alma gosta de fazer, tá? É mais simples do que parece. A priori, vamos começar por aí. O que te faz feliz de verdade? O que tua alma sempre anseia? E aí eu vou trazer de novo, gente, eu quero que vocês saibam disso. Aquilo que você sempre passou a sua vida inteira pensando. É a tal da vida não vivida, procura Vida Não Vivida da professora Lúcia Helena Galvão. Ela fala disso e, eu quando ouvi, eu falei, gente, é isso, cara. Aquela coisa que você sempre carregou a vida inteira. Ah, mas e se eu fosse tal coisa? Ah, mas se eu fizesse... E se eu fizesse dança, né? Vou trazer o exemplo da dança novamente. E se eu fizesse dança, será que ia ser bom? Você passou a vida inteira sonhando que tá dançando, mas nunca foi lá e se matriculou na escola de dança. Ou fazer a arte, pintar, aprender a pintar, aprender a bordar. Gente, é tanta coisa. Praticar um esporte X ou Y. São coisas pequenas. Meus amores.
O teu propósito é isso, é descobrir quem você é ser quem você é. E ser quem você é isso, é você se sentir feliz na sua alma fazendo coisas pequenas. E eu vou te dizer outra coisa, hein, parafraseando o Osho. Olha eu aqui apontando o lápis. Agora eu tô te botando na parede. Gente, é tua obrigação moral ser feliz. A tua obrigação moral é descobrir o que te faz feliz. Tua obrigação moral descobrir o que te faz feliz e ir lá e ser feliz. Sabe? Deus não quer nada de você a não ser que você seja feliz. Deus se realiza por meio de nós. Se eu sou uma gota do oceano, né? Deus está em mim. Então Deus, a divindade, se realiza por meio de mim. E aí eu tô aqui triste, sem vida, sem encanto na vida, sem... Poxa vida, gente, não é isso, não é para isso que estamos aqui, né? Você não concorda? Não estamos aqui para isso, para ficar triste, para pagar boleto. Tudo bem, gente, nós precisamos viver isso, nós precisamos encarar nossos boletos, nós estamos aqui na matéria. E na matéria existe um sistema e beleza. Mas a gente não veio só para isso. Você tá aqui para ser feliz, caramba. Então vai lá e descobre o que te faz feliz se você ainda não entendeu o que te faz feliz. E descobrindo o que te faz feliz, vai lá e faça. Aqui eu não tô falando vai lá e mude sua vida inteira. Não tô falando isso. Eu tô falando vai lá e faça pequenas coisas que vão te fazer feliz e vão ir aos poucos te trazendo mais sentido na vida. Te reintegrando, lembra? Vai te reintegrando. E aí eu quero trazer uma frase agora, né? Que antes eu parafraseei o Osho, agora eu vou trazer a frase que ele diz. A realização do seu potencial é a única moral que existe. E o único pecado, o único mal é este: desperdiçar o seu potencial, caindo na escuridão e na inconsciência. Na inconsciência, gente, é a história que eu contei para vocês. O inconsciente é a sombra. Eu estava no inconsciente, eu estava agindo com essa sombra. E só hoje eu consigo ver, porque eu vim isso veio para o consciente da minha existência. Isso se tornou consciente para mim. Eu estou vendo essa sombra. Nossa, olha só. Né? E hoje eu estou buscando integrar e trazer isso para a luz. Então hoje eu faço esses vídeos, né? Eu compartilho isso com vocês, primeiramente porque me faz feliz. Primeiramente porque é meu, é para mim. Eu gosto disso, mesmo que não me traga retorno nenhum, por enquanto. Eu gosto. E aí sim aqui eu vou estar cumprindo o meu propósito, porque eu vou estar compartilhando, eu vou estar trazendo, agregando na sociedade de uma forma geral. Quem tiver olhos de ouvido, não, como é que é? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem não quer, tá tudo bem também. Cada um no seu processo. Né? Mas eu tô aqui, eu acredito que eu tô somando. Eu tô dando o meu melhor para isso. Minha intenção aqui é poder somar na sua vida, te trazer, bora, sabe? Dar um balanço aí, um chacoalhão, para também te encorajar a fazer isso. Tá? Vai lá, descobre o teu potencial e viva o seu potencial. Às vezes teu potencial é dançar, e vai ser mais do que prazer, é algo que vai te alimentar de muitas formas. Teu potencial é escrever. Comece escrevendo para você.
Daqui a pouco você transborda isso. E aí a gente vai estar, aí você vai sentir que você tá no seu propósito. E aí eu vou trazer uma outra frase que eu amo essa frase, gente, sobre propósito de vida. Olha isso. Você só vai descobrir o seu propósito de vida quando você já estiver vivendo ele. Sem mais meritíssimos. Gente, e é bem isso. É quando você estiver ali se sentindo feliz em fazer coisas simples e diárias e que muitas vezes não vão te dar um retorno no momento, mas que talvez depois transborde, enfim. Quando você estiver se sentindo feliz, aí você vai saber, nossa, era isso. Você vai ter muitos mapas, né? Eu tive muitos indicativos, mapas, né? Como a leitura do plano de alma que eu já falei. Eram indicativos, mas eu só fui entendê-lo. Falar, caraca, era isso o tempo todo. Ele esteve o tempo todo comigo, gente. Não foi uma descoberta, nossa, nunca pensei nisso. Sim, você já pensou. Você já tá ali, você só não tá conseguindo enxergar. Mas ele tá ali. Quando você estiver vivendo ele, você vai falar, cara, ele esteve aqui o tempo todo. Eu sempre soube. Cara, vai por mim. Ai, gente, é isso. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo, se ele foi importante pra você. Saiba que é importante pra mim que você me diga, que você me sinalize, que você fale, nossa, Ana, foi legal, eu curti, ou tem uma sugestão, né? Vamos ser educados aqui, por favor, né? No ato, na conversa, no nosso diálogo. E é isso, gente. Vamos trocar figurinhas, vamos trocar ideias, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui, nem que seja com o coração, para eu saber que você esteve aqui. Se inscreva no meu canal. E é isso, gente. Bora. Gratidão. Fique na paz, fique na luz e até a próxima.